O câncer é o crescimento desordenado de célula no corpo. E até hoje, apesar dos avanços, ainda se sabe pouco sobre a base biológica da formação do câncer nos seres humanos. E para trazer informação com credibilidade sobre este tema, falando sobre evolução histórica e como estamos hoje no combate ao câncer, recebemos aqui em nosso estúdio Dr. Rafael Sodré, cirurgião oncológico lá da Oncolog, Clínica Humanizada em Tratamento de Câncer, estando aqui pela primeira vez. E recebemos também Dr. Bruno Ehringer, que é oncologista clínico também da Oncolog, que nos presenteia com a sua presença pela segunda vez. E já confere aí um pouquinho de como será o nosso super programa de hoje. Mais de uma centena de doenças recebem uma única denominação: câncer, que tem em comum a multiplicação desordenada de células. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espelhar-se para outras regiões do corpo. O câncer pode ser causado por fatores externos, como substâncias químicas e radiação, por vírus como hepatite e HPV, ou podem ser provocados por valores internos como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Muitos tipos de câncer são curados, desde que tratados em fases iniciais, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. E já estamos aqui posicionados para esse bate-papo cheio de informação sobre essa doença que assombrou e assombra muita gente, a humanidade, né, até hoje. E para esse bate-papo estamos recebendo aqui pela segunda vez o Dr. Bruno Ehringer, que é oncologista clínico. Muito obrigada por retornar ao nosso programa, doutor. Prazer é todo meu. Sempre bom ter o senhor aqui. Sempre bom ser convidado. E pela primeira vez, né, Dr. Rafael Sodré, que é cirurgião oncológico, está nos visitando aqui hoje no nosso estúdio. Doutor, é um prazer imenso, é uma honra ter o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. Estava aguardando esse convite. Olha que nós já convidamos, doutor. E vamos falar um pouquinho sobre essa doença aí que já está fazendo parte da vida, fazendo parte da nossa humanidade, né? Durante milhares de anos. E até hoje gera muitas dúvidas e existe muitas inseguranças ainda, incertezas em relação a como isso acontece no organismo, na questão biológica, né? De cada um de nós. Mas, doutor Bruno, podemos iniciar falando o que é o câncer? Primeiramente é bom a gente posicionar o que é a doença em relação ao ser humano, né? Sim. Se você for consultar os registros antigos até de jornais, assim, as pessoas, elas viviam até os 40 anos, 50 anos, e aí você ainda tem relatos daquelas páginas de jornal falando o idoso de 40 anos que morava não sei aonde, de 50... O idoso de 40 anos. Era isso. Então, assim, nesse momento, nesse período da expectativa de vida tão baixa que a humanidade passava, né? A gente falecia de doenças infecciosas, principalmente, né? Doenças Sim. cardiovasculares e infecciosas. Esse momento, a gente não tinha uma incidência tão grande de câncer. Inclusive, a especialidade, ela surgiu a partir do momento que a gente começou a aumentar a nossa expectativa de vida, né, atingir 60, 70, 80, que já estamos passando dessa década faixa de 80, etária, da faixa né? etária. De 80. E aí começou a se mais. demonstrar o que é essa genética que a gente carrega, que acaba gerando o câncer, né? A neoplasia maligna. Então, como é que diz, uma multiplicação de células desordenadas. Sim, o câncer. Isso é. Todas as nossas células do corpo, quase todas, né? Elas estão a todo momento se dividindo. Elas Sim. precisam se dividir. Todo dia, a gente diariamente, come um pão, o tempo inteiro. A gente come um pão, vai ter células na saliva, então quem está produzindo a saliva está se proliferando, o trato gastrointestinal tem que secretar enzimas, fazer absorção, então quem está ali secretando isso
está se reproduzindo, quem está absorvendo está ali tendo um gasto, então também precisa, é uma célula que vai morrer e vai se regenerar, vão vir outras, então reprodução é normal e é esperada, isso é a vida. Os mecanismos de controle disso que são o grande problema. Nós temos nossos mecanismos intactos, eram para ter, mas eles também se desgastam, tanto pela idade quanto pelos fatores, né? Os fatores externos. Fatores externos, exatamente. Fatores internos também. Exatamente. Tem questão de doenças também, né, doutor Rafael? Exatamente. Como o Bruno tem falado, nós temos mecanismos intracelulares, né, de defesa. Sim. Então, nosso próprio genoma tem mecanismos de correção de danos. Nós temos nossas células de defesa também, que são programadas para destruir células aberrantes ou células cancerígenas. E também temos agentes externos, virais, infecciosos, que podem levar ao câncer, né? O mais conhecido, né, do público é o vírus HPV, né, que pode acometer o colo do útero e gerar o câncer de colo do útero, né, que hoje é um grande problema aqui no país e principalmente no estado de Mato Grosso. Entendi, doutor. Assim, esses fatores, por exemplo, fatores externos. Muito se fala hoje em dia que a saúde está em evidência, né? Eu acredito que até a pandemia trouxe esse olhar. Na questão de fatores externos, por exemplo. Às vezes as pessoas falam que o uso de um desodorante durante o tempo, lógico que tem alimentação, né? Tem várias situações que podem... com o tempo, como o Dr. Bruno falou, né, com o tempo, que a idade tem total relação com o câncer, mas trazer o aparecimento de algum tipo de câncer. Esses fatores externos, quais são mesmo, doutor? Olha, mais especificamente? O mais conhecido é o cigarro. Então, cigarro, isso mesmo. O cigarro, ele está tabagismo. Assim. Ele está envolvido com praticamente todos os tipos de câncer. As substâncias cancerígenas que vêm do cigarro, eles atuam praticamente em todas as regiões do corpo humano. Então, eles podem alterar, né, muitos órgãos, né, e pode gerar câncer, né, pulmão, né, câncer de pâncreas, câncer de estômago. Né, então, ele é o fator externo mais importante. Existem outros, né, como asbestos, que é uma substância que os trabalhadores, né, de indústria estão expostos também. Como que é o nome mesmo, doutor? Asbesto. Asbesto? Eu nunca tinha ouvido falar. É a fibra do amianto, né? Mas isso já está proibido desde a década de 80, por volta da década de 80. Era usado na fabricação principalmente de telhas, né? Telhas, caixa d'água, essas coisas assim. Olha só, então expunha as pessoas que trabalhavam naquele ramo. A gente ainda hoje pega alguns pacientes que vinham dessa exposição dessa década no passado. Olha só! Mas isso já entrou, já não tem mais produção. No Brasil é proibido. Acho que tem uns 2 países na América do Sul que ainda tem contato com isso, mas no Brasil está proibido. A gente encontra, né? Outro agente importante também é o álcool, bebida alcoólica. Bebida alcoólica está aí, doutor. Exatamente. A bebida em excesso também está ligada... Em excesso? Poderia dizer assim? Eu gosto sempre de falar, né, que, né, em excesso, porque a gente não pode privar as pessoas de tudo, né? Porque muitas pessoas levam como algo assim, né, para um entretenimento, descontração, relaxamento, mas assim, uma pessoa que tem uma rotina, por exemplo, de ingerir álcool, não em grandes quantidades, mas ingerir todos os dias, ele está se colocando em risco? Com certeza. O risco do álcool ele está diretamente ligado com a quantidade, né, de gramas de álcool ingerido. Então, quanto maior a quantidade de álcool ingerido, maior o risco você está exposto. Né? Então, às vezes até tem paciente, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca que bebe água, pode ter algum problema no coração por causa da água. Então, excesso de líquido pode também dar problema. Nossa, excesso de água também pode trazer algum problema? Pode sim. O sal, né? O sal entra para os dois, para a parte cardíaca e da parte oncológica também. O sal também entra como um fator externo? Também entra, ele entra. Assim, a gente tem associações interessantíssimas, principalmente nos orientais, que têm aquele hábito de alguns condimentos nos alimentos. Eles têm uma incidência maior de câncer de estômago, por exemplo. Então, a gente tem alguns detalhes que são muito específicos, ambiente, mas é igual o Dr. Rafael falou, a gente não pode privar a pessoa de viver, né? Isso. A gente está aqui justamente em prol da vida, você vai privar a pessoa de viver, não é assim, mas a orientação para evitar os excessos e até esse o objetivo do nosso bate-papo de hoje, porque o câncer, infelizmente, né, as pessoas têm medo de falar. Eu já até conversei com o Dr. Bruno numa outra entrevista, as pessoas têm medo de pronunciar a palavra
sabe, doutor Rafael? E isso impede, nós vamos chegar na questão do diagnóstico, que é algo tão importante hoje, você fazer um diagnóstico precoce muda todo um histórico. Então, assim, essas informações se aproxima a pessoa desse conhecimento e desse entendimento que é uma outra geração agora, os avanços foram muitos, né? Exatamente. Eu até assisti na primeira entrevista do Bruno, ele falou de uma informação muito importante, que o câncer é uma das doenças que tem cura. Né? Então, perfeito, doutor. Essa informação que tem que ficar bem na cabeça das pessoas. Né? Como é que a gente cura o câncer? Primeiro, na prevenção primária. Existem algumas doenças que a gente consegue prevenir. O câncer do colo do útero mesmo, por exemplo. Se a menina ou o menino, né, na idade correta, toma a vacina, ela previne a infecção pelo vírus HPV, que é a principal causa do câncer de colo do útero. Então essa é a prevenção primária. Ela não pega o vírus, então a chance dela ter um câncer pelo vírus diminui bastante. Sim. A prevenção secundária, né, que é a gente fazer os exames, né, de rastreamento. Então, a gente acaba pegando mais o paciente nessa condição. Então, as mulheres acima de 40 anos têm que fazer seus exames preventivos, homens também, pessoas com fatores de risco, com história familiar de câncer. Então, cada paciente ele tem que ser analisado individualmente, cada um com sua característica, com seu fator de risco, e baseado nisso a gente vai direcionando aonde deve ser rastreado. Né? Com isso a gente consegue realmente diminuir a mortalidade, né, a taxa de... O senhor falou de cura. Hoje o câncer ele tem cura. E também existe a questão de você conseguir prolongar essa vida, né? Controlar esse câncer, sim, né, doutor? Às vezes chega o paciente para a gente que já passou dessa fase da cura, né, e chega muito angustiado. Né? O que a gente tem que falar para o paciente? Olha, realmente a gente não vai conseguir a cura, mas a gente tem que chegar num controle da doença. Né? Como a diabetes, como a hipertensão. A gente dificilmente cura uma diabetes ou uma hipertensão. Crônica, mas você pode tomar uma medicação, né, uma medicação que não vai trazer tanto mal, tanto efeito colateral, mas que vai prolongar a sua vida, com qualidade de vida. Você vai fazer suas atividades, trabalhar, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Então você cronificar a doença com qualidade de vida é o caminho agora que a oncologia está passando. A gente passou daquela fase crítica, né, de altas taxas de mortalidade, hoje cronificando as doenças e trazendo qualidade de vida. Era uma sentença de morte, né, doutor? Exatamente. Falou, nossa, fui diagnosticado, então você já vai preparar o seu funeral. Antes as pessoas tinham essa percepção e hoje não é mais assim. Exatamente. Uma coisa que é importante também é você conseguir definir o que é o câncer. Ele não é uma doença só, não é uma doença só. A gente fala tudo de uma forma geral, está tudo dentro desse grande conjunto, né? Câncer, mas ele não é uma doença só. Cada câncer tem o seu comportamento, cada câncer tem a sua chance de cura, obviamente que quase todos respeitam a mesma regra básica, quanto mais inicial for o diagnóstico, maior a chance de cura, mas cada tipo tem a sua peculiaridade, né? Você, por exemplo, igual ele falou do câncer de colo de útero, existe uma profilaxia, uma prevenção primária. Antes de você ter câncer, se você toma vacina, né, com anti-HPV, dos sorotipos mais agressivos, você previne de ter o câncer. Alguns outros tipos de câncer não têm essa oportunidade de fazer isso. Essa prevenção a primária, né, que a gente chama. Antes de ter tido algum problema, você está fazendo uma profilaxia, uma prevenção para aquilo não ocorrer. Né? A gente chama, por exemplo, do Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama. Não é prevenção. Você, na verdade, você está chamando as mulheres para fazer o diagnóstico de forma precoce, mas ela já está com câncer, só não sabe, não fez o diagnóstico, e aí quando chega para a gente numa fase mais tardia. Alguns ainda têm cura, né, mas é muito mais difícil, é quase acima de 90% quando é inicial, que é diagnosticado pela mamografia, né? Aquele que você nem palpa ainda. Isso, no antes autoexame. de ser descoberto no Exatamente, autoexame, né, doutor? Então a gente chamou de prevenção, mas na verdade já estava com câncer. A gente está prevenindo, isso tem um desfecho ruim, né? A gente está chamando ela, faça o diagnóstico, que a gente vai conseguir te entregar a cura. Cada tumor tem o seu raciocínio. Alguns, infelizmente, não têm exames de você fazer triagem, como outros tipos de câncer têm. Por isso que é interessante você dividir qual é o tipo de câncer que a gente está falando. Esse dia da combate mundial de câncer, ele chama pro tema, mas cada tipo de câncer tem as suas particularidades, eventualmente com prevenção primária, eventualmente com exames de triagem, né? E cada um tem a sua chance diferente de curar e a sua forma, né? Tem tumores, né, Rafael,
que você tem que abrir para fazer uma cirurgia, você abre no pescoço e na barriga ao mesmo tempo para poder operar. Imagina, então isso são tumores mais complexos de serem curados, né? Entendi, doutor. E são doenças completamente diferentes. A gente chama de câncer, mas elas são doenças diferentes. Câncer é uma generalização, então. Isso. Que eles são vários tipos de doenças. Certo. Todos eles são neoplasias malignas, né? Mas elas se comportam de forma diferente. Então, as células, elas se multiplicam desordenadamente e geram os tumores, então. É isso? Isso. E aí, esse potencial de invasividade e de se espalhar é que traz a conotação de malignidade a essa neoplasia. Entendi, né? doutor. Entendeu? Então... E chegou a hora de darmos aquela paradinha, mas o bate-papo está sensacional e tem muito mais vindo aí. Na sequência, no próximo bloco, vamos falar sobre fatores externos, diagnóstico e rastreamento. Estamos de volta com esse bate-papo mais que especial que eu estou amando, falando de câncer e o que fazer frente a essa doença, né, doutor? Doutor, em relação, eu vi o senhor, tanto o doutor Rafael quanto o doutor Bruno, falando da questão do diagnóstico, de rastreamento. Como é que está hoje em dia esse ponto? Modernizamos muito, temos exames assim que conseguem fazer esse rastreamento cada vez mais preciso? Exatamente. Como o Bruno falou, a gente tem alguns tumores que são passíveis de rastreamento, a gente chama de detecção precoce. E tem tumores que são difíceis de a gente fazer. Tá? Os cânceres de mama, a gente consegue fazer uma detecção precoce. Então, como eu falei, as mulheres acima de 40 anos, ou com fatores de risco, ou com histórico familiar, devem fazer seus exames de rastreamento para a detecção precoce. Você descobrindo o tumor cedo, a chance de cura é próxima de 100%. Câncer coloretal, também importantíssimo, é um câncer extremamente incidente e prevalente tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, se você é um paciente assintomático, não tem histórico familiar, a partir dos 45 anos, você tem que fazer sua colonoscopia. Todo mundo tem que fazer, Todo então, mundo. Passou dos 45. Se você tiver um histórico familiar, alguns fatores de risco, você antecipa esse exame. Sim. Porque você pode ter, a gente tem casos de câncer em jovens, então você antecipa baseado nos seus fatores de risco. Na colonoscopia você tira um pólipo. O pólipo é uma proliferação celular ainda benigna, mas que pode se transformar num câncer. O período que um pólipo se transforma em câncer é em torno de 10 anos. Então a gente faz o exame a partir dos 45 anos, para poder detectar esse pólipo precocemente e evitar que ele em 10 anos se transforme num câncer. Nesse exame já retira, né? Já retira o pólipo. Olha que maravilha. E você já trata o paciente e evita um tumor no futuro. Olha que maravilha. Falando de tipos, o doutor ele falou bem assim, o câncer de colo retal, ele é bastante incidente tanto em homens quanto em mulheres. Exatamente. Há uma diferenciação, lógica, em relação ao sexo, né, doutor? Sim, obviamente, né, o homem com a próstata e a mulher com a mama são os dois carros-chefes mais incidentes para cada um. Agora, você repara uma coisa interessante, o homem ele tem, em segundo colocado, está o câncer de pulmão. Né? Talvez Nossa. esse padrão do tabagismo mais associado ao homem, porque a gente já vê as mulheres que estão com esse hábito, elas também estão caindo ali no segundo colocado de incidência. Mas existe uma inversão do segundo com o terceiro para o homem e para a mulher. Aí o homem, depois de pulmão, que vem o cólon reto, né, que é o intestino. A mulher não, já está lá em segundo colocado depois de mama. Nossa. Né? E aí depois vem, né, gástrico, esôfago, vem ovário para a mulher, né? Só observação, né? O Bruno falou do pulmão, do cigarro, então também tomar cuidado com esse cigarro eletrônico. Doutor, perfeito. Eu não quis interromper o doutor Bruno quando ele falou, mas é algo que realmente é uma febre hoje. Cigarro eletrônico, ele virou hábito de pessoas que nem eram fumantes. Porque você encontra pessoas que falam, olha, estou tentando largar o cigarro e fazendo uma tentativa com o cigarro eletrônico, que é menos prejudicial. É verdade. Esse é o típico pessoa que foi enganada pela mídia, né? Ele veio para isso, ele veio com essa propaganda, foi proibido, não adiantou, a propaganda já tinha enraizado. É proibido ainda, né, doutor? Se eu não me engano, eu acho que é proibido. É proibido ainda. Mas eu dei uma pesquisada que muitas empresas nem vendem por causa é proibido, mas você encontra em todo lugar. Você encontra em alguns sites de mercados. A propaganda é subliminar, né? Sim. Exatamente. E você tem esse perfil do tabagista querendo uma ajuda para tentar largar. Não é dessa forma, obviamente, não funciona, não é desse jeito e faz mal também, igualzinho.
até pior em alguns casos de infecções e inflamações do pulmão, mas antes de gerar câncer, eles têm até uma incidência um pouco maior. Mas enfim, voltando no câncer, você também agora está encontrando o pré-adolescente e o adolescente entrando nessa categoria de tabagistas de cigarro eletrônico, de pendrive, fumadores de pendrive. Olha, entendeu? Fumadores de pendrive, adorei. Existem casas especializadas, né, em receber essas pessoas como se fosse um hobby. As casas de narguilé também. Isso tudo causa câncer, gente. Não tenha dúvidas. E a carga de tabágica, dependendo do que se coloca ali, é coisa assim de 40, 50 cigarros fumados numa noite de uma sessão dessa aí. Então é coisa... Nossa, doutor. É verdade. E o narguilé, além de compartilhar, né, a mesma pipeta ali, né, você tem essa carga tabágica que é bem alta. Você concentra a quantidade de fumaça bem grande e essa quantidade entra no seu pulmão. O estrago é forte. Nós precisamos falar bastante disso, porque o que se vê é só um aumento, assim, realmente expressivo de pessoas que estão aí aderindo esse hobby agora de cigarro eletrônico. Aí falam, não tem nicotina, isso aqui não tem nenhum malefício porque não tem nicotina. Isso também é estratégia de marketing, doutor? Também, como o Bruno falou, né, a questão da propaganda. Né, quando o cigarro, né, convencional ele começou, foi dessa forma, ele não fazia mal. Era chique. Era o cowboy, poder, Hollywood. Então, né, todos os trabalhos que tentavam mostrar o malefício do cigarro eram combatidos. As pessoas desacreditadas. Exato. E tinha até propagandas para as grávidas durante a gravidez usar o cigarro, porque o neném nascia de forma bem mais fácil. É óbvio, né? As crianças ficavam com baixo peso ao nascer. Doutor, eu não acredito. Sério que existia, por exemplo? Sério. Existia. Nossa. Teve isso. Então nem estou estranhando mais esse tipo de comportamento que as pessoas estão tendo hoje, fazendo essa migração, quem já era fumante para o cigarro eletrônico e os que não eram e nem seriam, porque tinha aquela questão de, o cigarro ele deixa você com cheiro ruim, né, ele é antissocial, e existia já a questão assim das pessoas não se sentirem bem de acender um cigarro, porque a pessoa que está se alimentando ali do lado, então você fica um pouco antissocial. Então agora, com essa moda do cigarro eletrônico, e outra pergunta muito pertinente, doutor Rafael, a fumaça que a pessoa expele também faz mal para quem não está fumando? Com certeza, o fumante passivo ele também está exposto a todos os riscos do fumante ativo. Então, se você está próximo de alguém que fuma, tanto cigarro eletrônico quanto cigarro convencional, você vai também inalar todas essas partículas. Porque em ambiente fechado as pessoas fumam, acham que está tudo bem. Não tem cheiro, né? Exatamente. Então, olha, é uma questão que eu acredito que também a gente poderia até fazer um programa inteiro sobre esse cigarro eletrônico. Vocês já estão recebendo no consultório de vocês problemas relacionados ao cigarro eletrônico? O Bruno deve falar da parte a impressão que eu tenho, assim, o que é que eu vejo, né, a gente provavelmente vai ter um aumento da curva de câncer, né, as pessoas que estão expostas agora ao cigarro eletrônico, elas vão ter que se expor mais e daqui a algum tempo o câncer vai aparecer. Entendi. Agora a gente acaba vendo uma toxicidade direta, então as pneumonites, fibroses pulmonares decorrente do cigarro eletrônico. Provavelmente daqui a uns 10 anos aí a curva de tumor vai aumentar. A gente vai ter assim uma noção bem concreta, né, doutor Bruno? Com certeza. Não estamos esperando, mas vai acontecer. Eu espero que não, né? Exatamente, infelizmente. É isso. O interessante, a gente está aqui falou do cigarro, falou de outros hábitos de vida, mas assim, a gente não pode esquecer 2 detalhes a respeito desse dia do combate ao câncer. Sim. Né? A gente ainda não tocou no assunto de obesidade. Exato. E a gente ainda tem que lembrar um detalhe importantíssimo. O câncer, raramente ele é genético. Não é o seu pai ou sua mãe que te trouxe esses genes que você vai desenvolver o câncer. É um erro que ele é adquirido ao longo da sua vida, do envelhecimento da sua célula. Ou, naturalmente, pelo envelhecimento, ou pelo estilo de vida também, né? Por esse ataque externo. Sim, né? entendi. Então, assim, é importantíssimo. O senhor falou, doutor, porque às vezes gera um conforto
nas pessoas que não tem histórico familiar nenhum, de não tive câncer na minha família, ninguém morreu de câncer, tal. Então, assim, eu estou protegido. A pessoa fica um pouco mais tranquila em relação a fazer os exames, ter uma regularidade. Todo ano eu vou lá fazer o meu check-up, dar uma olhada para ver como é que está. As pessoas ficam um pouco mais relaxadas. Ficam, e 95% dos nossos pacientes são esse caso aí. São essas pessoas? São. Igual a gente fala, 5% para menos dos casos, das incidências, estão relacionados à doença hereditária, né? Aquela que é herdada dos pais. É muito pouco, né? A grande maioria é a pessoa que tem aquele histórico normal, a família negativa para neoplasia maligna. É isso mesmo, entendeu? Então, realmente a atenção é muito grande, ao diagnóstico mesmo, né, doutor? O diagnóstico e a prevenção, né? O doutor Rafael tinha um dado interessante que ele estava vendo antes da gente entrar aqui a respeito de mortalidade em relação até a pandemia, né? Como é que era aquela proporção de Covid? Nos últimos 2 anos, né, a mortalidade por Covid de torno de 5,7 milhões, e isso em 2 anos, e a expectativa de morte por câncer por ano é de 13 milhões. Então é praticamente um pouco mais que o dobro. A pandemia de câncer, a gente está nela há algumas décadas e continuamos e continuaremos, porque nós estamos aumentando a expectativa de vida. Né? Então é algo, como o senhor falou, que está diretamente ligado ao envelhecimento, né? Uma hora vai acontecer aí uma multiplicação da célula. Se você pegar um senhor de 90 anos de idade, fizer uma biópsia de próstata, se ele ainda não fez, se ele nunca passou, você vai achar quase 100% dos casos, um câncer de próstata nele. Aquilo é importante? Com certeza não. Você atrapalhou, tirou a qualidade de vida daquele idoso? Com certeza sim. Então tem que ter um entendimento do que a gente está falando. O envelhecimento ele é esperado, a neoplasia maligna mas você também não sai fazendo qualquer coisa, qualquer exame. Isso não é, mais uma vez, isso não é o supermercado que você consome produtos. Os exames, as cirurgias, as biópsias, não é aleatório. Entendi, né? doutor. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. Mas na sequência, vamos falar de prevenção. Quais são os comportamentos que devemos ter para evitar o câncer? Voltamos hoje, o programa inteirinho trazendo esse tema, que a informação muda tudo, né, doutor? Doutor, o senhor falou algo interessante que eu acho que a gente precisa dar uma pontuada. Nós falamos de pandemia de câncer, né? O doutor Rafael falou. Mas nós estamos em uma pandemia da obesidade também. Também. Que está diretamente relacionada ao câncer. Exatamente. A obesidade, ela atua naqueles fatores que eu falei, naquelas células que estão para defender a gente, para controlar as células aberrantes. Então, o estado de obesidade gera um quadro inflamatório, como se você estivesse sempre inflamado. Sim. E essas células hiperreativas acabam atacando o nosso corpo, né? Pode atacar células saudáveis e pode também não identificar células tumorais. Então, nessa dinâmica do ambiente microcelular, ela fica alterada, né? E sim, de uma forma mais clara, nosso organismo fica suscetível ao aparecimento dos tumores. Então nós perdemos os controles internos. E falando de obesidade, corroborando aquela teoria, não são todos cânceres iguais, entendeu? Obesidade, olha o exemplo clássico do pólipo, que ele falou que demora 10 anos para se tornar maligno. O obeso que faz esse tipo de dieta, né, a dieta que você chama super oxidativa, né? Esse pólipo, às vezes, em 1 a 3 anos ele vira um câncer, né? Dependendo do tipo de pólipo. Nossa, então você tem outros fatores, tem né, outros da pessoa fatores, que está obesa. Olha outra coisa interessante, que câncer não é tudo igual. O obeso, ele tem um aumento maior, no caso do esôfago, ele tem um tipo de câncer aumentado na sua porção distal, que a gente chama de adenocarcinoma, né? Ao contrário do esôfago, lá na parte de cima que está associado ao cigarro, mais comumente o espino celular. Então, assim, jamais câncer é tudo igual. Até no mesmo órgão a gente vê que ele é diferente. Então, entendi. E aí a obesidade entra, né? Países que têm incidência maior de obesidade, você encontra mais o câncer do esôfago da parte distal, do tipo adenocarcinoma. Ao contrário, você tem uma população aqui
que toma bastante chimarrão, a gente tem nossos pacientes Eu já ouvi sulistas, falar né? disso, Nossos sim. sulistas que vieram colonizar Sim. aqui em Mato Grosso, eles têm aquele hábito do chimarrão super quente, que joga direto lá no fundo da garganta, porque aí não dói. Não dói, que ali não está sentindo, mas o esôfago dele na parte de cima está sentindo, aí vai ter também Não tem a tumor. sensibilidade, né? Exatamente, aí vai ter tumor ali onde está Eu recebendo tinha aquela ouvido água falar fervendo. algo sobre isso e é de fato. De fato, então assim, parte de cima do esôfago é um tipo de doença, cigarro ou a água fervendo, parte de baixo, obesidade, dando refluxo, toda hora lesionando aquele órgão, entendeu? Então tem coisas que são bem características, mas tudo gira em torno de você ter qualidade de vida, você ter hábitos de vida saudáveis, né? Até o uso da cannabis também está associado ao câncer de testículo também. Nossa, doutora, eu nunca, não tinha Não? conhecimento. Também tem relação? Também tem relação. Também tem. A gente vê Pessoas que realmente fazem uso constante. constante, né? Até um inquérito que a gente faz para o paciente, né? Então, se ele já foi exposto, Mas já foi da usuário. questão do fumar, da questão de fumar. Provavelmente alguma substância dentro da erva que tem uma relação com... Mas nada a ver com o câncer. THC, né? Porque o THC hoje em dia é até benéfico em Não, muitos casos, o né? medicamento não. O medicamento não. O THC é uma das, né, Sim, dos que compõem a que forma. compõe a cannabis. Entendi, doutor. Muito, muito importante, porque eu não tinha ouvido falar ainda. Falando dessa questão de prevenção, né? Prevenção, ela é bem ampla. Tem a questão da alimentação, que é o que nós fazemos todos os dias, tudo que a gente realmente consome. Só que a infinidade de alimentos aí, ultraprocessados que falam, né? Que estão aí à nossa disposição. E a questão de não ser acessível uma comida de qualidade a todos, né? A toda a população. Hoje- Às vezes você não tem esse acesso à comida de qualidade. Então, assim, ele está totalmente ligado na questão da prevenção à alimentação. Os alimentos ultraprocessados, eles chegam numa forma, né, mais mastigada no nosso corpo. E o que é que isso reflete no aumento do pico de insulina? E a insulina é um hormônio também inflamatório, anabolizante. Então isso também é um dos fatores também, né, que é associado ao aumento do câncer. Uma outra condição também que acontece com essa mudança alimentar é a mudança da flora intestinal. Então, hoje se pesquisa muito as bactérias que colonizam o nosso trato gastrointestinal, elas estão em equilíbrio. Se há uma alternância desse equilíbrio, você favorece um pouco mais o aparecimento de câncer. Então Sim. você sabe hoje que tem algumas bactérias que estão relacionadas ao surgimento de câncer do intestino e tem bactérias que protegem o intestino. Então se você tem uma alimentação que agride a nossa flora, né, você está sob o risco aumentado de ter um câncer. É o que os nutricionistas adoram, desembale menos, né? Desembale menos, descasquem mais. né? E isso aí é fato também, né, doutor? Fato consumado. Porque as pessoas realmente, tudo depende de você. Então, o que é possível ser feito, que é o básico, eu acredito que é questão de hábito mesmo, como a gente está falando. Você ter uma alimentação adequada, tentar ingerir menos alimentos ultraprocessados, tirar isso da sua dieta, né? Exatamente. Simples E atividade assim. física, também que a gente não Atividade falou. física também é algo que tem que estar acessível a todos, né? As Tem- pessoas terem esse hábito mais incentivado. Tem estudos, Entender que não é só beleza, né, doutor? tem estudos interessantes que comparam mulheres em tratamento para câncer de mama, né, fazendo quimioterapia. Um grupo faz exercício regularmente, o outro não faz, né? E as respostas ao tratamento são completamente diferentes. Realmente é muito grande essa diferença, doutor? É significativa. Significativa. Então, se você tem a neoplasia e consegue, lógico que nem todos os pacientes, a depender do estágio do câncer, vão conseguir fazer uma atividade física, mas se for possível, isso aí vai ser um adjuvante, né, junto com a químio, junto com a rádio, junto com a cirurgia, isso vai ajudar você a combater o tumor. A disposição é outra, né? A disposição e a tolerância ao tratamento também, né? Reflete até na tolerância. Existe o fator genético moral ali dentro do tumor, com certeza, igual ele falou, o que o estudo já até comprovou, mas com certeza se não tem, pelo menos o benefício de tolerar o tratamento na sua dose total e assim conseguir a cura, isso aí é nítido também. Olha, que importante. E é bom que a experiência de ver ali, né, de fazer esses estudos, ver essa diferença, é muito clara pelo que vocês estão falando, né? Quem faz exercício e quem não faz exercício. Não só na questão do tratamento, quanto na questão da prevenção mesmo, para não
ter a formação do câncer, né? Como eu havia falado, né? Lembra, antigamente a gente na residência pegava uma paciente com câncer e já tinha um carimbo com o tratamento. Então você não tinha muito o que fazer, era só aquele carimbo, só corrigia a dose pela altura ou pelo peso e fazia aquela medicação. Hoje a gente trabalha com tratamento multidisciplinar. Então não é só o médico, né? Cirurgião, oncologista clínico, radioterapeuta, é o nutricionista, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o educador físico. Então assim, a gente sabe que todo mundo unindo forças, somando, né, em cima do paciente, a gente vai trazer o melhor para ele. Olha, essa questão multidisciplinar também nós precisamos colocar em pauta, porque isso aí melhorou muito, não, aumentou muito o sucesso do tratamento, né, doutor Bruno? Com certeza. Você tem um tipo de paciente que ele foi, antes de entrar na sua sala, ele passou no psicólogo, já fez a sua sessão, já conversou, já mostrou, já se abriu, né? Já se deu a condição de ser ajudado. Entendi. Passou na psicóloga, já passou na nutricionista, a nutricionista já orientou, já prescreveu se tem indicação ou não de fazer algum suplemento. Coisa mais comum eles quererem tomar comprimido de suplemento. É impressionante. E está errado. Está errado. Enfim, a nutricionista já orientou. Não, o nutricionista sempre orienta correto. Não, quando ela prescreve algo, é o que é o correto, né? E aí você recebe esse paciente. O paciente já está metade dos problemas resolvidos. Já está na metade, entendeu? A outra metade é muito mais fácil. Aí a gente ajuda. É difícil falar preparação. Quem está preparado, né, para um diagnóstico? O diagnóstico é muito difícil e ninguém está preparado para isso mesmo. Nós realmente o objetivo aqui é passar informação para diminuir esse impacto e essa descrença, né, doutor Rafael? Então isso aí muda, o estado de espírito da pessoa muda bastante. Completamente, né? Aquele impacto, a primeira notícia, a fase de negação, né? Que ele não acredita no exame, na biópsia, pergunta se pode repetir, fazer de novo. A gente tem que estar preparado para isso. Quase 100% quer um segundo segunda opinião, um segundo exame, e a gente tem que estar preparado para isso. E tem que oferecer ao paciente, tem que passar segurança. Sim. Né? Então erra muito quem acha que é o dono da verdade, né, que é aquilo e pronto. Não, se o paciente está inseguro, né, não custa nada. Às vezes você demora um pouco mais, conversa mais com ele, oferece uma outra oportunidade, encaminha para uma segunda opinião, olha, você vai passar com o Bruno, ele vai ver, vamos ver se ele tem a mesma impressão que eu tenho. Né, então a gente vai fazendo isso para o paciente se sentir, porque se ele não está confiante, não está acreditando, como é que ele vai conseguir o tratamento? Isso faz toda a diferença, né, doutor? Nós conversamos sobre isso, inclusive, sim, já. Com certeza. Ele está aberto a ser ajudado, né? Isso. Ele está entrando naquela fase positiva. Espírito, corpo vai conseguir receber e vai funcionar, entendeu? Isso é completamente distante daquele outro que está em conflito e não resolve. Às vezes, infelizmente, não tem ajuda da família, ou a família está até atrapalhando. A gente convive com bastante coisa, mas esse tipo de perfil, quando está num esquema multidisciplinar, pegando ou não segunda opinião, terceira opinião, é o tipo de paciente que dá certo. Isso, e essa sensibilidade também, desse tratamento humanizado que vocês da Oncolog estão aí sempre enfatizando, né, que é algo que realmente faz a diferença. Eu acredito assim que mudou muito o histórico de sucesso, né, do tratamento. Sim, com certeza. A gente preza muito pelo acolhimento do paciente, sim, né? Então a gente não vê só o paciente como uma doença, né, que tem um tratamento e um acompanhamento. Não é só isso, né? A gente precisa ver ele como um todo. Sim. Né? Tem principalmente os homens. Os homens, é difícil tratar homem, né? Porque o homem... Ele não fica doente, para começar, né, doutor? Exatamente. E se ficar, não quer saber. Quando a gente vê que é um homem entrando no consultório, a gente já sei que alguma coisa é uma bronca, porque normalmente ele já, né, sente dor e não fala, sim, né, não faz exame, aí a mulher que pega ele, leva ele pro... Força, né? Não, vamos lá ver. E aí é mais duro e ele sente mais, né? O homem, ele fica mais abatido que a mulher. A mulher, depois da fase inicial, ela tira forças Isso, a gente está um pouquinho mais preparada para lutar, né? Você tem aquela responsabilidade maior. Eu acredito que até aquela questão, a mulher sempre tem outros que você pensa nos outros, às vezes até mais do que em você mesmo. Então,
Então você tem aquele espírito assim, não, eu vou vencer isso, mas às vezes acontece que a notícia abate muitas também, né? Que não querem nem fazer o tratamento. Sim. Eu acho que mais em questão de câncer de mama, né? Que tem aquele medo de perder a mama e tal. Exato. E chegou a hora de chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, o tempo daquela água. E na sequência, vamos falar sobre novos tratamentos, avanços, trazendo aquela esperança. Não saia daí. Voltamos! Hoje o Elg Você Está Demais, Dia Mundial de Combate ao Câncer, e nós estamos aqui reunidos para trazer muita informação. Exatamente. Mas falando de tratamento, eu sei que teve uma evolução muito grande em relação a tratamento, várias, como o doutor falou há um tempinho atrás. Antes, diagnosticou com câncer, batia um carimbo, é esse o tratamento. Hoje a realidade é totalmente diferente, né, doutor? Hoje a realidade, né, mudou, né, vou falar um pouco da parte cirúrgica, o Bruno da parte da oncologia. Então hoje, né, você tem o tratamento, né, como eu falei, né, preventivo, né, biópsia, cirurgias que sem corte. Né, você tem cirurgias... Sem corte? Sem corte, né? Uma colonoscopia, né, você não tem um corte visível, nada. E você tem as cirurgias hoje minimamente invasivas, então tumores que são passíveis de cirurgias por videolaparoscopia ou por robótica, né? Então você hoje consegue ressecar esses tumores, né, sem uma agressão, né, muito forte ao corpo, melhora a sua recuperação, o paciente sai do hospital mais cedo, né, começa o tratamento mais cedo. Então essa evolução cirúrgica, né, trouxe uma qualidade e um resultado melhor no paciente. Do ponto de vista da quimioterapia, né, o Bruno pode falar melhor que eu, houve um crescimento absurdo. Existe uma curva temporal que a gente estuda ao longo das décadas, conforme foram descobrindo os medicamentos, né, e as suas classes. Então a gente viu até a época da década de 90, assim, aqueles citotóxicos, né, aqueles que são agressores diretos da célula. Dali em diante começou o surgimento das terapias-alvo, que aí a gente começou a perceber mutações que se repetiam em alguns tipos de tumores. Lembrando, essas mutações a minoria é hereditária, né? Elas são adquiridas e desenvolvidas. Sim. Mas a gente via um padrão de mutação, aí pôde-se pesquisar e conseguir algumas terapias-alvo específicas naquelas mutações. Ou elas atuavam no gene da célula tumoral, ou elas atuavam na parte externa da célula tumoral. Depois veio a imunoterapia, e a imunoterapia já está se reespecificando novamente como uma espécie de vacina imunoterápica. Você consegue... Olha só, doutor. Já está, na parte de hematologia, já está avançando, né? Então, a gente está passando por uma fase muito promissora em relação até a chances de cura em casos que antes eram incuráveis. Olha que maravilha. Então, a gente está assistindo, é óbvio que isso ainda demora alguns anos para entrar de vez, mas existe já um medicamento para câncer de mama, para um tipo específico, que ele está entrando em 2022 já. Que notícia maravilhosa! Ele traz como se fosse uma espécie assim, ele acaba com o tumor metastático e em alguns casos ele não volta a crescer. Então a gente está bem otimista em relação a isso. É óbvio que eu estou falando de um tipo específico de câncer de mama, um pouco mais raro, e nem todas as pacientes vão responder desse jeito. Entendi. Né? Mas era algo que a gente nunca poderia pensar que fosse acontecer. É um grande avanço, né, então, doutor? assim, nessa curva temporal, a gente, desde a terapia-alvo, caindo agora na imunoterapia, e a gente agora está combinando, né, o citotóxico com as imunoterapias, quando você não tem a chance de fazer uma terapia-alvo em mutações. Já estamos combinando terapia-alvo de mutações no gene com imunoterapia também, sem os citotóxicos. Então a gente está passando por uma curva de aprendizado importante. A especialidade ela é nova, ela surgiu por volta da década de 60, né, 70, que começou a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, foi no final da década de 60. Então a especialidade ela é nova, então a gente está aprendendo e pesquisando e conhecendo
e então temos ótimos resultados. Né? Esses avanços que estão acontecendo de forma acelerada, diríamos que a informação também hoje em dia é muito rápida, né? A tecnologia... Esse é o problema. Esse é o problema, doutor? Esse é o problema, porque a gente precisa de maturação de dados, a gente precisa de estudos prospectivos que levam anos. Então, alguém pesquisa alguma coisa lá, a gente viu muito isso nessa parte de pandemia, né? Alguém pesquisa alguma coisinha lá, num tubo de ensaio, sai falando alguma coisa, pronto. Não é isso. Né? Na parte isso, então, não é tão positivo assim? Não. Essa disseminação da informação sem o filtro de como você está lendo é um grande problema que a gente enfrenta. O problema é como essa informação chega no público leigo, né? Exatamente. Porque ela sai de forma técnica e aí chega nos veículos de comunicação, talvez de uma forma sensacionalista, e aí causa uma expectativa maior do que a realidade. Entendi. Às vezes a medicação nem está liberada ainda, né, para uso. Às vezes ela nem vai conseguir ser liberada, né? Ela vai ser bloqueada. É só um estudo que está acontecendo ali sem comprovação, por exemplo. Exatamente. Nossa. Qual é o percentual de estudos que tem que bloquear porque o desfecho é negativo? É coisa acima de 90%, né? Dos estudos que vão avançando nas fases e chegam a alguma aprovação, assim, é uma minoria. E aí a informação precoce você já está conseguindo ter acesso a ela bem antes, só que a gente tem que esperar, tem que ter calma, não é assim não. Você vê que a grande maioria dos remédios novos, eles não vão ser comercializados, eles não vão conseguir ter registro, porque não conseguiu se comprovar ao longo dos anos. Diferente de uma amostragem ali em torno de 3 meses. Funcionou? Diminuiu alguma coisa? Funcionou. Mas isso teve poder depois de alguma coisa, de algum desfecho diferente? Isso é só ao longo dos anos de pesquisa que vão conseguir responder. Entendi, doutor. Eu falei, nossa, essa facilidade da informação poderia ser favorável, e nessa questão aí que o senhor colocou, não é muito. Não. Aproveitando esse gancho aí, eu ouvi falar, não sei se isso procede, que existe agora para detectar o câncer de mama através de um exame de urina. Isso procede? Olha, eu não conheço essa informação, sendo bem sincero. Eu vou aproveitar porque eu fiquei muito curiosa. Olhei para o cirurgião na hora. Eu sei. Eu fiquei muito curiosa, eu vi essa informação em um site. Aí eu falei, nossa, eu vou precisar perguntar, né? Eu sei, assim, tem muitos estudos, né, que analisam saliva, né, urina, em busca de marcadores. Mas é o que a gente estava até falando. A informação chega no público leigo, parece que é promissora e tudo, mas... Nossa, que avanço é esse, né? Mas na prática a gente não sabe. A gente está tendo. Teve uma caneta que foi até uma descoberta, acho, da USP, né? Uma caneta que consegue detectar o câncer no intraoperatório. Algoritmos, né, doutor? Algoritmos que pode lá... Eu acho que alguma coisa... com manipulação genética também e análise tem uma análise de espectrografia, que é como se fosse uma caneta mesmo, mas é por onda infravermelha. Mas eu vi um trabalho sobre tumores de boca. Aí você coloca na lesão e ele analisa essa lesão, se ela é suspeita ou não. Para estômago também já está tendo algum tipo de exame bastante sensível, porém pouco específico para a detecção de câncer de estômago sem a necessidade do exame invasivo. Tem uma metodologia que não chega a ser endoscopia, mas você engole uma cápsula, ela parece uma esponja, ela faz como se fosse um esfregaço do estômago e você puxa ela de novo e analisa esse esfregaço. Entendi. Então, assim, são estudos, né? Depois tem que ver se isso é eficaz, né? Se é muito caro. Né? Então... É a famosa dupla, né? Sensibilidade e especificidade, né? Você não pode perder um diagnóstico que deveria ter sido feito, e se você está falando que é negativo ou se é positivo, você não pode estar errando. Né? Entendi. Então você tem que ter, até para isso você tem que ter um pouco mais de pesquisa em cima dessas tecnologias. Muita responsabilidade, né, de doutor? propedêutica, não é? Por enquanto a gente tem que focar no que dá certo, né? O que a gente conhece. Que já tem muita coisa aí, né? Exatamente. Animadoras. Falando de notícias e algo que dá esperança para as pessoas, vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais, né, doutor? Eu acredito que o impacto muito grande de um diagnóstico ou medo do diagnóstico de câncer também está ali totalmente ligado aos efeitos colaterais do tratamento, aos efeitos.
a pessoa tem medo de ficar assim, cair o cabelo, ficar realmente em um estado que se enfraquecer, o visual. Então, hoje, esses efeitos colaterais estão bem menores, né? Hoje a gente tem que fazer a individualização do tratamento. Então, né, se você tem Dona Maria com câncer de mama, Dona Joana com câncer de mama, os cânceres são diferentes. Então, se você analisar molecularmente, né, os tumores são diferentes. Então, o tratamento vai ser diferente. E você Essa resposta da pessoa também é algo bem individualizado. Bem individualizado. E você não pode fazer mais mal que a própria doença. Não tem sentido você oferecer um tratamento, né, que vai ser pior do que a própria doença. Então, o oncologista clínico, ele fica com muito cuidado com isso. Ele faz um tratamento direcionado, né, baseado olhando toda a conformação da paciente, peso, altura, né, sensibilidade dela. Né, será que ela vai aguentar esse tratamento? Não vai ser muito tóxico para ela? Será que ela vai fazer, doutor, vai fazer neutropenia? Vai fazer neutropenia? Né, será que ela vai ficar em casa? Vai pegar uma infecção? Então, tudo isso tem que passar na cabeça do oncologista clínico, né, para poder oferecer o tratamento ao paciente. Será que ela não precisa fazer acupuntura? Será que ela não precisa entrar na hidroginástica? Existe, né, outros tratamentos associados que ela pode diminui fazer toxicidade. Olha que maravilha, doutor. A gente fica um pouco angustiado em relação ao cabelo, como quando o paciente... Existe a touca também existe, hoje, né? Mas a gente fica angustiado quando entra no nosso consultório, aquela paciente que você vê que faz muito tratamento químico em salão para o cabelo. Aí a touca não consegue funcionar direito. E olha que Mas e se ela parar, doutor? Então, se já parar vamos fazer a consulta, né? Se ela parar... Parando de forma antecipada, sim, né? Tem a chance de funcionar bem. Mas você nunca vai prever, mês que vem eu vou diagnosticar um câncer, vou parar agora. Entendeu? Isso acaba não conseguindo casar essa coisa. Mas funciona, a touca funciona. A gente já está com 2 tecnologias diferentes lá. As 2 têm funcionado bem, mas exceto nesse grupo de mulheres mais jovens que fazem muito tratamento químico em salão para cabelo. Aí não funciona direito. Já fico alerta, né? Fico alerta. Ou o pessoal do salão ficando com raiva de mim, né? Diz que vai diminuir os procedimentos químicos depois dessa, né, doutor Bruno? Não, mas uma coisa é vantagem, né? Cabelo aqui no Mato Grosso tem muito especialista. Você vê que tem muito dermatologista que sabe bem de cabelo. Vá no dermatologista e pergunte se faz mal, se faz bem. Tricologia, né, que é a especialidade. Exatamente. Hoje avançou bastante também. Olha, doutor Bruno e doutor Rafael, eu só tenho a agradecer esse bate-papo que foi, assim, sensacional, de verdade, esclarecedor, com uma proximidade para quem está nos assistindo, de entendimento, de informação, realmente fazendo jus a esse dia, né, que é especial, que é o dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E eu quero agradecer muito pela oportunidade de ter os 2 grandes profissionais lá da Oncolog presentes aqui em nosso programa, trazendo informação com credibilidade. Muito obrigada. Obrigado Dr. Bruno Ehring e Dr. Rafael Sodré. Eu que agradeço, obrigado. Prazer é todo nosso. E olha, não demorem a voltar aqui. Por favor. Então, agora o doutor Rafael aprendeu o caminho. Aprendeu o caminho, eu tô sabendo que ele tá aqui pertinho, né? Olha, já vai ficar ali no primeiro da lista. Ótimo. Doutor Bruno, muito obrigada mais uma vez. Doutor Rafael, muito obrigada por esse bate-papo e até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Reveja este programa e tem um conteúdo fantástico que vale a pena lá te esperando.